Oi, pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio inédito especial do podcast Sucesso à Brasileira. Eu sou o Celso Sberner, um consultor de empresas, de tecnologia, de pessoas há muito tempo e tive o privilégio de trabalhar com muita gente interessante, muita gente competente ao longo de toda a minha carreira. Eu estou muito empolgado com o nosso projeto Sucesso à Brasileira. Eu tenho certeza que quanto mais pessoas de sucesso vierem aqui para contar histórias inspiradoras, a gente começa a gerar um ciclo virtuoso de sucesso no nosso Brasil. Eu queria muito agradecer porque a gente está tendo realmente muitos inscritos no canal, muito compartilhamento, recebendo muitas mensagens. Então, obrigado pela boa audiência de vocês. Já aproveite, curta, compartilhe, dê um like se gostar do nosso vídeo. Hoje eu tenho o prazer de trazer aqui um grande parceiro, um amigo, nós trabalhamos muito tempo juntos. Ele é um cara brilhante, ele é um dos caras mais ousados que eu conheço para fazer negócios com empresas, comprar, vender, fazer grandes negócios. Me inspirei muito nele para trabalhar por muitos anos. Ele é vice-presidente de vendas da Free Balance, é uma empresa canadense que nós vamos falar daqui a pouquinho. Ele é membro de conselhos de empresas, ele foi CEO de várias empresas, ele trabalhou em Big Four. Ele é o meu grande amigo Marcos Peano. Obrigado pela sua presença aqui, Peano. Prazer é meu, Celso. Muito legal estar aqui. Já assisto, né, os programas, sempre muito interessantes. Acho que é uma oportunidade bem legal de conversar e de contar um pouco de história. Não, e você é um cara de sucesso, que sempre esteve na lista de convidados para a gente trazer aqui, né? Eu te conheço, nós tivemos a oportunidade de trabalhar no século passado, literalmente, né? De trabalhar junto, desde o século passado por muito tempo. Então, você é um cara de muito sucesso. Obrigado mesmo por você estar aqui. A gente começa já com algumas provocações, depois nós vamos falar da sua carreira e tem muitas dicas que eu sei que você vai dar e eu vou te provocar com algumas histórias ali, mas vamos falar um pouco do atual, né? O que te move hoje, Peano? Vamos lá. Hoje eu quero trabalhar em lugares legais, Celso. É claro que a questão financeira sempre conta, etc., mas já não é mais a mais importante. Você está querendo trabalhar em lugares onde as pessoas sejam legais, a gente vai falar um pouco sobre isso depois, e que tenham propósitos legais. Que também não seja uma coisa tão simples de, eu só vou fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Não, eu quero fazer alguma coisa que deixe alguma marca, que tenha alguma relevância e que ajude outras pessoas de alguma forma. Tá? A gente vai falar um pouco sobre isso. Estou trabalhando numa empresa do ponto de vista de governo e também numa de health tech, que está, no fundo, para ajudar um pouco a questão de saúde, a desenvolver um pouco essas soluções para essa área. O que é health tech? Na verdade, você está trazendo tecnologia para a saúde. Na verdade, tecnologia já está na saúde há muito tempo, quando você fala de equipamentos, né, de medicina. A questão da virtualização tem uma questão hoje bastante relevante que não tem uma resposta clara ainda, que é até que ponto eu consigo dar um atendimento de saúde virtual que seja efetivamente, que consiga atender as necessidades médicas da pessoa. Tá? Esse é um pouco o desafio. Você começa a ter uma série de formas de medir, no fundo, examinar a pessoa à distância. Então, seu próprio relógio hoje traz uma série de informações de saúde que eventualmente são relevantes. A nossa solução, ele consegue fazer aquela triagem que o médico faz quando você entra no consultório, pressão, temperatura, batimentos, oxigenação, etc. A gente faz isso pela câmera. Que legal. Tá, então, você senta na frente do computador e a câmera dá essas informações para o médico começar o exame com um mínimo de informação sobre aquela pessoa. Aquela triagem do hospital mesmo. Triagem hoje dá para fazer já online. Online. Que legal. Então, a proposta é essa, dar mais informação para o médico poder fazer. Porque qual é o grande problema? São dois, mas o principal, o cara que vai fazer o teleatendimento com você, em geral, não é o seu médico. Não. É uma pessoa que nunca te viu. Então, ela tem muito pouca informação sobre você. Então, essa informação, essa medição na hora é uma informação importante. A outra que a gente também quer dar para o médico é o histórico dessas medições. Então, não é só a medição na hora, mas falar, tá bom, o Peano, em geral, a pressão dele é 14 por 9. Então, se você mediu 14 por 9 naquele dia,
Ok, pode ser, mas você está dentro da faixa histórica daquela pessoa. Não é um salto. Em compensação, tá bom, o piano é sempre 11/7 e hoje bateu 15. Ok. Então, ele tem alguma coisa errada com essa pessoa porque ele pulou da faixa tradicional dele. Então, não é só a medição na hora, mas é da história para que o médico possa minimamente entender o que está acontecendo com o paciente e dar alguma solução melhor para o problema Que legal. Isso na pandemia deve ter crescido muito, né? Ou não? Então, a pandemia trouxe a telemedicina, tá, Celso? Na verdade, a telemedicina não existia. Ela aconteceu na pandemia, tá? Mas, na verdade, o que aconteceu muito foi você consultar o seu médico pelo celular, tá? Uma videochamada que você fazia pelo WhatsApp e consultava com o médico. A Anvisa liberou a telemedicina. Então, assim, a pandemia trouxe a questão da telemedicina. O que eu falo do desafio, na verdade, assim, ela trouxe a questão, mas não existe ainda uma solução. Não evoluiu muito isso. Está evoluindo agora. Está evoluindo, mas assim, na hora que a pandemia terminou, as pessoas voltaram a reavaliar se a telemedicina seria suficiente ou não, ou se elas preferem ir ao médico. As pessoas preferem ir ao médico. Sim. Elas ainda querem que o médico, né, vê o médico na frente delas, o médico encostar nelas para saber. Ainda existe muita dúvida se a telemedicina será capaz de entregar o que uma consulta física real consegue entregar. Então, essa é a discussão hoje. Aí você fala, mas... e aí você... Health Tech, o Tech. A tecnologia está assim, essa solução que a gente está trazendo que mede pressão, etc., ela já está disponível lá fora, a gente ainda não trouxe, mas já está disponível lá fora, ela está medindo colesterol total pela câmera, tá? E hemoglobina pela câmera. Caramba, que loucura. Tá, então os caras, assim, você no fundo, né, um pouco a nossa proposta é daqui a, sei lá, 2, 3 anos, a gente conseguir fazer quase que um check-up sem precisar do exame. Eu sou cliente, porque eu não gosto de hospital. Você falar para mim que aquela triagem vai ser pelo computador, eu vou amar. Então, né? mas no fundo o objetivo é esse. Você olha e fala qual é hoje... O setor de saúde no Brasil é super interessante, primeiro, porque vive um momento de desafio. Se você teve uma pesquisa recente entre os CEOs de empresas de planos de saúde, e 60% deles, ou alguma coisa do tipo, diz que as empresas vão quebrar ao longo dos próximos 10 anos. A equação plano de saúde, custo de saúde no Brasil, ela não fecha. Não fecha. Tá? E o Brasil é o país que, no fundo, está todo mundo olhando para entender qual é a solução. Por quê? Porque o Brasil tem a questão do plano de saúde privado presente, tem o SUS, que do ponto de vista de setor público é muito interessante, tá? É um diferencial do país do ponto de vista de serviços de saúde. Você tem uma complexidade geográfica, porque o país é enorme, então você tem um problema de geografia, de como atender as pessoas por conta da geografia e de diferença de classes, do ponto de vista de dinheiro. Então, assim, se a gente consegue resolver essa equação no Brasil, em teoria, você consegue resolver em qualquer lugar do mundo. Assim, o país é como tentativa de solução, talvez o melhor país para você... É um ótimo laboratório. É o melhor laboratório do mundo para você tentar fazer isso. E assim, o custo de saúde é um problema. E um dos problemas que você tem mais grave do ponto de vista de sinistro, do ponto de vista de plano, é o pronto-socorro. Qualquer coisa que você tem, o que você faz? Você vai para o pronto-socorro. Sim, talvez 60%, 70% não fossem necessários, você poderia fazer através de uma teleconsulta. Tá? Então, assim, você poderia fazer esse primeiro atendimento através... de alguma coisa virtual. Sensacional. E isso já diminuiria em muito o custo dos planos, os sinistros, etc. Você começaria a ajudar na solução. Então, assim, não é uma solução definitiva, eu vou curar o cara, não é, mas essa triagem, primeiro... Já aliviaria muita fila. Como chama essa solução? Olivi.
Olivi. Depois, pessoal, como sempre, a gente vai ter aqui todas as descrições de como achar o Marcos Peano e toda essa parte. Você está falando como um médico quase, Peano. Não, ainda não. Está falando quase como um médico, assim. Nenhuma pretensão. Não, assim... Mas trabalhando com isso é legal, começa a entender bem, É um projeto bem legal. Porque, de novo, assim, você olha... então, a gente já tem, por exemplo, SUS conversando com a gente para tentar que legal. Diminuir a fila no SUS, porque, assim, você pega a fila do SUS, quase sempre também primeiro atendimento. Mais do que primeiro atendimento, assim, é o cara que vai sem saber exatamente o que tem e sem saber se aquilo que ele tem pode ser atendido naquele posto. Então, ele vai lá, ele passa um dia para descobrir que ele está no lugar errado, que ele tem que ir para outro lugar. Então, se você conseguisse fazer isso, essa triagem também fora, você teria uma velocidade. Outra coisa que você tem muito no SUS é o cara que vai buscar um receituário. Mesma coisa, ele precisa ir lá, esperar na fila para sentar para o médico dar um receituário para ele, porque o receituário dele acabou, ele precisa comprar o remédio dele. Ele não consegue fazer isso virtualmente. Em teoria, a gente também quer conseguir fazer isso através do teleconsultório. Ele conseguir fazer a consulta, receber o receituário ou eletronicamente, a gente já tem a solução eletrônica, ou até imprimir num papel. A gente botou uma impressorazinha para imprimir. Quanto tempo que dá para salvar nisso, né, cara? A tecnologia realmente a serviço. Essa é uma das coisas legais que você está fazendo. Você falou alguma coisa de tecnologia de Israel também. Aí não tem a ver com isso, né? Então, antes de... a tecnologia que a gente está usando é uma tecnologia de Israel. É uma solução de Israel. Antes de estar trabalhando com a Olivi e na Free Balance, eu montei uma empresa junto com uma outra pessoa para trazer tecnologias de startups israelenses para o mercado brasileiro. Extremamente interessante. É engraçado, Israel tem um desenvolvimento de tecnologia, né? Desde muitos anos que a gente trabalha com tecnologia, a gente escuta que Israel é desenvolvido muita coisa. É o segundo polo mundial do ponto de vista de desenvolvimento de tecnologia. É muito grande, uma parte considerável da economia israelense é startup. Muita gente visitando para conhecer e entender. É super interessante, é um mercado muito interessante. Assim, características próprias, né? Mas assim, super interessante para você aprender e desenvolver. Então, você vê o potencial, quantidade de unicórnios que Israel tem, a quantidade de empresas israelenses que estão na Nasdaq, na Bolsa Americana, enorme. Que legal. É um mercado bastante interessante. Sempre muita gente que sai do exército vai para uma startup, vai montar até a sua própria startup. Lá. Usando até tecnologias no exército. É super interessante. Porque assim, por exemplo, a gente teve uma que a gente trouxe que é o cara que descobre vazamento de água no asfalto. Entendi. Pelo satélite. O asfalto vaza, mas vaza para onde? Desculpa. Não. A água que está lá embaixo, num cano da Sabesp, que furou, e está vazando lá, que você não está vendo porque está embaixo do asfalto. Entendi. Está vazando. Entendi. Você não sabe aonde, mas está vazando. Ele consegue identificar pelo satélite, não pela fotografia, né? Mas por onda. Por Aí onda. ele fala, mas por quê? Ele fala assim, esse era um desafio do exército. No exército israelense, eu tinha que descobrir aonde estão camuflados as armas dos inimigos. Então, a mesma coisa. Eu tenho alguma coisa cobrindo, né, uma bomba, alguma coisa do tipo. Eu tenho que entender o que está lá embaixo. Então, é tipo um sonar, uma onda que lê o que tem embaixo. Qual é um vazamento ali de água. Então, qual é o desafio? É entender a leitura. É descobrir qual é a leitura de, sei lá, da bomba, né? Do TNT, da POV, sei lá. Eu preciso entender como é que isso volta, qual é a leitura que eu faço. O que eles fizeram? Como é que eles descobriram a leitura da água clorada? Água clorada embaixo da terra é só vazamento. Não existe água clorada num rio. Água clorada, então assim, eles conseguiram descobrir a leitura da água clorada. E aí fala, bom, se tem água clorada ali, é porque tem um vazamento. Caramba, não sabia que está nesse nível de tecnologia, assim, mas avançada mesmo. Né? Muito legal. Agora, a Free Balance não é outra coisa. Canadense é uma outra empresa que hoje você é o vice-presidente de vendas. Né? Vamos falar de Free Balance, que você é o VP comercial. Hoje que é uma empresa internacional, bastante legal. É uma empresa canadense, é uma empresa que trabalha com um software para governos, tá? É um ERP para governo. A gente chama de GRP. Tá? Muito diferente
da iniciativa privada, né? Quando a gente fala de SAP, de Oracle, etc. Aí você está falando essencialmente de planejamento orçamentário, Uhum. tá? O orçamento do país, e depois a execução, né? O ponto de vista financeiro, pagamentos, etc., quer dizer, compras, pagamentos e tudo mais, e a contabilização desse orçamento. Tá? Então, ao longo do ano, você acompanhar toda essa execução financeira do ponto de vista dos orçamentos. Mas é um software, né, para controlar toda a parte de gestão de países, estados, municípios, qualquer tamanho de entidade. Entidade governamental. Né? Em geral, né, na experiência da FreeBalance, país. País. Tá? País. A FreeBalance trabalha muito próxima do Banco Mundial e do Banco Interamericano. Tá? Uhum. Por quê? Porque quando esses bancos vão emprestar dinheiro para países, eles querem que os países tenham uma ferramenta para controlar o uso desse dinheiro. Né? Não vou dar 20 bilhões de dólares, 50 bilhões de dólares para o Haiti e não sei o que está acontecendo com esse dinheiro, não. Eu quero que o Haiti tenha um software, uma ferramenta que permita contabilizar, controlar, para que o banco saiba o que está sendo feito com aquele dinheiro. Então, esses bancos meio que exigem que os países comprem uma solução de gestão para poder fazer a gestão do dinheiro que eles estão recebendo. Então, a FreeBalance está sempre olhando para quem o Banco Mundial, o Banco Interamericano vai emprestar e entra para tentar oferecer a solução dela. Então, a gente está numa série de países que tiveram problemas e tiveram... Então, a gente está, por exemplo, no Haiti, está em Kosovo... em geral, países com problemas de gestão. Sudão do Sul, Serra Leão, ou seja, todos esses países que tiveram problema e precisam... a gente acaba tendo... A gente compete um pouco com Oracle e com SAP, mas que quando vão para países menores tem muita dificuldade... legais e tudo, mais de culturais. adaptação, culturais, de custo, preço. Sem dúvida, né? É muito pesado. Então, assim, a gente compete com eles e nesses países a gente tem mais chance de ganho. E a América Latina está repleto de possibilidades, a não é? América Latina é uma, a gente, na verdade, tem que a gente falou, estamos no Haiti, estamos em Honduras, estamos agora em Costa Rica, que era uma implementação de SAP que não deu certo e agora comprou a nossa solução para implementar. Então, assim, já tem. Agora, assim, no fundo, a empresa está saindo do país pequeno para o país médio, está começando a crescer do ponto de vista de tamanho das vendas e das soluções que a gente está implementando. A gente aqui no Brasil vendeu para o estado do Pará. Ah, é? Então, eu ia perguntar, era a minha pergunta imediata agora, e Brasil, o que então, funciona? Já tem o estado do Pará, e aí você tem, esse ano, a possibilidade de vender mais 2 ou 3 estados aqui no país. Os estados usam um RP? Usam software de gestão em geral? A história no Brasil, Celso, é uma história mais específica. Tá lá na década de 80, o SERPRO desenvolveu o sistema, que é o CIAF, para o governo federal. Tá? Então, o governo federal tem um sistema, o CIAF, que controla o orçamento e a execução orçamentária, a parte financeira. E aí o SERPRO distribuiu essa solução para os estados. Tá? Naquela época, ele distribuiu e ele mantinha. Num determinado momento, o SERPRO virou e falou assim, olha, ok, problema de vocês agora. Tá aí a solução, vocês ficam com a solução. Essa solução existe até hoje. Ainda tem funcionando em vários lugares. Em vários estados, né? E não pequenos, estados grandes, né? Inclusive o nosso. Então, assim, você tem essa solução desenvolvida em COBOL, mainframe, sabe? Aquelas coisas antigas estão aí. E aí, na pandemia, você começou também a sentir a necessidade de virtualização do ponto de vista de governo, tá? Sim. Assim, tem casos muito... Né, óbvio que não estou ligado nem a FreeBalance, mas, né, por exemplo, assim, toquei projetos na CDHU, por exemplo. Né? Tudo que o cara tem que fazer, ele tem que ir num posto para discutir, para renegociar o contrato dele. Tudo era presencial. Tá? Não precisa. Você consegue fazer boa parte dessa discussão virtual. Eu mando o contrato, eu discuto, eu vejo, eu mudo, eu aceito, até a hora que eu preciso assinar, em teoria,
com assinatura digital, você poderia ter digital tá? E tudo mais. Mas, ok, talvez essa parte você ainda precise ir lá no posto e fazer uma assinatura, ok. Mas o resto tudo você consegue virtualizar, tá? Agora o Detran de São Paulo está começando a fazer uma série de coisas também virtuais. Ou seja, a pandemia trouxe essa demanda, tá? E aí, no que se refere a esses sistemas de back-office, não dava. Eram sistemas muito antigo, outra tecnologia. É outra tecnologia. Tem que atualizar. Você tem que atualizar. Então, essa demanda veio para o Brasil de forma muito, muito forte. Entendi. Tá? Então, assim, é um mercado hoje com potencial muito grande. Mas é uma demanda mundial, não é uma demanda só do Brasil. Só Brasil, é uma demanda mundial. O processo de virtualização, de digitalização de governo é uma realidade mundial. Está todo mundo entrando, todo mundo fazendo. Mais para cá, mais para lá, mas está todo mundo investindo nisso. E tomara que funcione, né? Porque senão todos os serviços de governo dá sempre aquela sensação de sempre é atrasado, sempre mais demorado, sempre mais difícil de fazer para você ter uma informação, para você conseguir um serviço. Existe esse estigma que nem é estigma, é real, né? E acho que precisa ir para um outro patamar, né? Não é porque é governo que tem que ser ruim e demorado, Demorado, né? Exatamente. Assim, vamos tirar a parte ruim da discussão para não ferir sentimentos, mas você tem capacidade de fazer 90% das coisas de forma muito mais rápida. Sim, tá? sim. Isso traz algum problemas. Traz algumas discussões dentro do governo razoáveis. Tá? Sabe por quê? Porque na medida em que você também virtualiza e você permite esse acesso ao cidadão de forma mais rápida, você permite a cobrança de forma mais rápida também. Sim, tá? É bom negócio. Hoje, por exemplo, cuidado, você vai fazer uma reforma na sua casa, você tem que aprovar o seu projeto, você entrega o seu projeto para alguém, e fica esperando a devolução. Se esse processo fosse virtual e você começaria a ter métricas do tipo, quanto tempo demora, né? Sim. E por que o meu está demorando 3 vezes mais do que deveria? Pois é. Então, você começa a permitir ao cidadão uma cobrança muito mais real, porque ele começa a entender os tempos envolvidos e por que o dele porque ele está sofrendo tanto. Então, assim, essa discussão do ponto de governo é uma discussão pesada até. Porque, assim, e você acha que nos próximos anos isso tende a melhorar, assim, que as tecnologias vão entrar e os serviços de governo e todo esse controle de gestão vão melhorar? Vão melhorar. Mas essa discussão ela vai acabar sendo uma discussão política. Tá? Ou seja, tem governos que vão ser a favor e tem governos que vão ser contra. Entendi. Tá? Então, assim, não é tão simples, não é simplesmente vamos fazendo, depende da velocidade de cada um que estiver ali. Vai depender do interesse até de cada um. Mas oportunidade não falta, né? Não. Vai acontecer? Vai ser mais rápido ou mais lento de acordo com os governos. Mas é inevitável do ponto de vista de Agora, trabalhar com você, como que trabalhou muito tempo, né, com oferecendo tecnologia para governo, né, não é simples, é uma outra dinâmica, né, Piano? É um processo muito mais lento. Uma outra dinâmica. Muito completamente diferente. O ciclo de venda é um ciclo de ano, super complexo. Os processos de decisão estão sujeitos a mudanças. Sem dúvida. Teve uma eleição, teve eu não sei quem que caiu e não sei sobre. Assim, e tudo volta e tudo recomeça. É muito mais difícil. Tomara que seja legal, né? Porque acho que todos nós, cidadãos, queremos que isso aconteça, que os governos sejam mais eficientes e rápidos, que tenham informação e tudo mais. Tomara que funcione para nós aqui no Brasil, né? Que acho que... E, de novo, é mundial, mas aqui o Brasil tem um potencial do ponto de vista de melhoria de processo de governo surreal. Então, nós vamos torcer para você vender muito em todos os lugares e fazer a gestão ser eficiente. Somos todos na sua... Essa é a minha torcida também. Tudo bem, Não, mas assim, no fundo... Nós estamos todos na sua torcida, cara. No fundo, assim, a gente, como você falou, já trabalho com... Tento
até mais do que consigo. Tá? Com o governo já faz um tempo. A gente tentou montar uma solução de Microsoft de gestão para governo. Chegamos a implementar algumas implementações até grandes, o Hospital das Clínicas, por exemplo, etc. Assim, super interessantes, mas sempre enfrentando a resistência. Resistência e demora. Sempre enfrentando a resistência. Então nunca foi um processo fácil. Então não desista. Não. Vamos falar um pouquinho da sua carreira, que eu conheço um pouco, mas há muitos anos atrás, primeiro... Lá no século passado. Lá no século passado, literalmente no século passado, né? Você era consultor da Pricewaterhouse, era isso? Isso que te deu a base de tecnologia ali? Comecei como consultor da Pricewaterhouse. Lá no... Programa de trainees da Pricewaterhouse. Sensacional. Saí da faculdade, fui para a Price, fiquei 3, 4 anos na Price. Na verdade, já trabalhava com tecnologia enquanto na universidade, eu desenvolvia programas, Clipper, né? DBase, né? Então, cara, Pascal. Uma base de tecnologia lá, não sei o que lá. E aí depois você foi para um lugar assim muito bacana, que trabalhamos na Price, depois trabalhamos juntos também na BAN. Exatamente. A BAN, com o Triton, lembra do Triton? Triton. A gente tem até exatamente. A gente tem até uma foto daqui da BAN aqui para colocar aqui, ó. Para matar um pouco a saudade, vai escorrer uma lágrima, dor. Você tem o caneca? Eu uso caneca da BAN até hoje. Lembra aquela que mudava de cor? Sensacional. Tem camisetas da BAN. Para quem não sabe, né, pessoal, o BAN era um software de RP que aí no início dos anos 90, né? No início dos anos 90 veio com muita força um software holandês. Como existem esses softwares de gestão a partir dessa data, né? O SAP, o Oracle, o Microsoft, o TOTUS e outros tantos. O BAN era um desses softwares que vieram da Holanda. E a história é muito legal, né, Pena? É muito legal. A história, na verdade, a BAN começou dentro da Price. A Price começou representando a BAN. Aí, num determinado momento, eles romperam e aí a BAN veio para o Brasil e a gente saiu, bando de moleques, né? Sim. Século passado, a gente era novo naquela época. E fomos todos para a BAN. Era um grupo muito divertido. Sem dúvida. A gente até brinca quando a gente se encontra, que assim, era um bando de loucos, porque a gente trabalhava muito. Mas que não era assim, era muito, né? Mas assim, a gente se divertia, assim, são várias histórias, né? Então, uma que a gente estava no projeto da Alcoa, lembra? E aí o gerente da Alcoa resolveu reclamar com o Richard que a gente estava debitando hora demais. Sim. Que a gente debitava 11 horas por dia. Eu, Paulinho, Cláudio e Mário. Lá na fábrica, lá em Sorocaba, né? E aí ele foi reclamar e tal, aí a gente falou, é o que eles estão apontando e tal. O papai passou 1 mês, 2 meses, o Richard foi perguntar para ele, e aí, tudo certo? Não, tudo certo. Não, mas algum problema? Não, tá tudo certo. Não, mas, porra, já falei, tá tudo certo. Eu pedi pro cara lá da portaria controlar e, segundo o cara da portaria, eles trabalham mais do que eles Então tá certo. Eles descontam hora, não sei porquê, mas eles... descontam horas. Era muito trabalho. E, galera, então tem esses 4 cavaleiros do Apocalipse aí, que era o Peano, o Paulinho, o Mário e o Cláudio. Depois o Banner fez parte também, foi o 5º, mas tudo bem. Eu fui chegando um pouquinho depois, mas são os caras que tocavam isso aqui e a média de idade eram logo 26 anos de idade, 25, 26 anos de idade, né? E à frente da empresa, né? Que depois que o Richard Ryan, né? Então tem que mandar um abraço para todos aqui, ó. Richard Ryan, Mário Van Vliet, Cláudio Nodeira, Paulo Dícibus e todos os outros que estão nos assistindo. A gente vai lembrando aqui um pouquinho, que era muito legal, porque era muito trabalho, muita competência, uma escola para todos, né? Uma escola de você trabalhar com software de gestão integrado, né? Que era uma novidade. Era uma novidade, né? A gente... A nossa geração, nesse sentido, Celso, assim, é interessante. A gente não repara, mas a gente é uma geração de transformação do ponto de vista de tecnologia muito, muito grande, tá? Quando a gente começou... Sem dúvida. A gente... E esse é um desafio do país, né? Quer dizer, ainda eu brinco, apesar de você ter agora já 20 anos, quase 30 anos de estabilidade, a gente cortou 3 zeros
2 ou 3 vezes de sistemas. Né? Quanto tempo você tinha para fazer isso? Um fim de semana. Né? É isso aí. A gente não tem noção do nível de loucura que isso é do ponto de vista de tecnologia. Né? Você imagina você virar para a SAP e falar, SAP, sabe? Agora você vai cortar 3 zeros de todos os seus arquivos porque mudou a moeda, entendeu? Imagina. Louco, né? A gente vivia essa época. Então, você tinha uma restrição do ponto de vista dos CIOs, quando a gente era jovem, muito significativa, que era, eu preciso ter um nível de conhecimento sobre o meu sistema, mas num nível de detalhe maluco. Por quê? Porque o governo pode me mandar fazer uma coisa que eu preciso conhecer o detalhe. Não é que assim, eu preciso... Não, eu preciso saber os arquivos, os campos, aonde estão, aonde não estão, o que é que não é, porque eu vou ter que mexer ali no core do sistema. Eu não vou mexer na tela, eu vou mexer no banco de dados. Isso, na essência do sistema. Na essência do sistema. Isso trazia, então, uma restrição às empresas estrangeiras muito grandes. Sim. SAP não conseguia entrar, mesmo o Oracle sobre a própria BAN. A vantagem da BAN é que a BAN juntou esse bando de malucos, que depois você veio fazer parte no financeiro. Sem dúvida. Que topou fazer a maluquice de adaptar as soluções ao mercado nacional e conhecendo as soluções de fato, né? O GLD 430, entendeu? Tá falando coisas técnicas aqui, pessoal, que eram divertidas, mas era... Não, e você tinha que adaptar tudo, né? Porque era uma correção monetária, né? Exatamente. Essa geração mais nova não viveu o Brasil inflacionário, né? Que você tinha 80%, 100% de inflação ao mês, ao ano, 30% ao mês. 30% ao mês. Você tinha que controlar tudo isso no detalhe e fazer esses sistemas internacionais controlá-los. Assim, exatamente. Então, não era fácil. Então, assim, os CIOs antes da nossa geração eram totalmente contra. Né? Nós somos a geração que trouxe esse... Sim. Porque agora você tem uma nova geração que, como você falou, no fundo, eventualmente até um risco, mas desconhece... Então, para eles, essa realidade deles é muito mais... Cuidado, né, com as palavras. Muito mais simples do que... Nós é que vivemos a transição. Assim, eu me divirto porque volta e meia tem algumas coisas que eu falo... Não, eu entendo o passa, porque eu estava lá, eu cortei 0, 2, 3 vezes. Vocês entenderam? Cortamos zeros da economia. Entenda assim, um pouco dessa... também que a geração mais nova tenha essa facilidade, porque para eles essa parte não existe. Vai haver um momento agora... Particularmente agora no Brasil, Celso, que vai ser louco do ponto de vista de tecnologia, que eu não tenho certeza que as novas gerações estão preparadas para, que é a reforma tributária. Sim. Tá? Porque, no fundo, do ponto de vista de tecnologia, você vai dizer que o seu sistema tem que viver com o ICMS, IPI, papapá, e com o IVA ao mesmo tempo. Sim, sim. Muito bom ponto, né? Nós vamos passar por isso agora, né? Agora. Fácil falar. Eu quero ver como é que você vai fazer isso do ponto de vista sistêmico. É completamente louco. É a nossa velha e boa piada que o Brasil não é para amadores. Não é para amadores. O Brasil não é para amadores. E quem trabalha com sistema sofre isso, né? As coisas mudam, as leis mudam. A mudança da reforma tributária vai ser uma grande mudança. Né? Vai ser uma grande mudança. Talvez tenha tecnologias mais fáceis de mexer, talvez tenha essa facilidade que talvez não tinha lá, né? Pode ser mais rápido de fazer coisas que a gente tinha que virar uma semana trabalhando 20 horas por dia. Do ponto de vista de definição maluca, assim, como é que eu vou montar um livro fiscal? Quem define como isso vai ser? Pois vai ter um livro de ICMS, vai ter o livro do IVA, vai ter os dois em paralelo. Vai ter os dois, eu fico pensando assim, felizmente você não está mais nessa. Eu né? passei. Você não está mais nessa. Essa época era muito divertida, tinham vários RPs, acho que eu tenho até uma outra imagem de quais eram os RPs do momento, né? Que eram esses aqui, ó. Para quem não... Esse era o mundo anos 90, início dos anos 2000, né? Você tinha lá o SAP, o Oracle, o BAN, né? O nosso querido BAN. Ocupou um papel... O Siebel, o PeopleSoft, JD Edwards, o Microsoft.
Esses eram os ERPs que foram se adaptando ao Brasil, né? Claro, depois a Oracle andou comprando, a Oracle comprou um monte, né? Siebel, PeopleSoft, JD Edwards, né? E a BAN foi vendida, hoje é a Infor. Hoje é a Infor que a gente até trabalha com a Infor. A BAN, na verdade, né? Podemos abrir o espaço, a gente claro, fala, né? você... O Peano, pessoal, pensando, ele logo com 28, 29 anos, ele virou o country manager, o presidente da BAN. Não lembro sua idade na época, mas não era mais que isso não, né? Não era mais do que isso, não. Todos viramos diretores, não sei o que lá, o Peano era o nosso presidente. É isso que eu falo, que é a nossa geração, nesse sentido, é a diretora. Por quê? Porque hoje, com a questão das startups, a presença do jovem na direção, CEO, ela virou uma coisa mais habitual. Entendeu? Hoje você enxerga o jovem nessa posição. Sim. E que eu falo, pra gente isso é normal, não é normal, porque aqui na BAN a gente tinha essa idade, era uma startup. A gente era, mas quando a gente virou e a gente 93, né? ia conversar com os CIOs da época, o cara ficava olhando para você e falava, mas quem é você para vir aqui falar? Você entende? Assim, a gente era jovem, né? Eu realmente considero a gente muito competente, né? Todos nós éramos um nível de competência maluco até, mas a gente apanhava, porque os caras ficavam incomodados pela nossa juventude. Hoje isso não é mais um problema. Hoje o mercado de startups, na nossa época, era completamente diferente. A gente estava muito na frente do que devia estar do ponto de vista de carreira. Como você falou, 28 anos eu era country manager, né? Aqui o Augusto Pinto na SAP com, sei lá, 10, 15 anos mais do que eu. Você entende? Todos os nossos, o Sá, todo mundo era muito mais velho, nós éramos os moleques que estávamos fazendo, num certo sentido, um pouco de evolução nesse mercado de ERP. Quem viveu essa época, muito legal, né? E depois disso você foi para outras consultorias, para o mundo, aí você voltou para o mundo SAP, na verdade, consultorias e outras coisas aí, né? Eu saí, montei uma empresa, né? E aí depois a gente até fala um pouco disso, que assim, o cara de muito sucesso, é verdade. Eu montei uma empresa de SAP, né? Na época a SAP nos convidou para ir trabalhar com eles, a gente montou uma empresa e começou a trabalhar com SAP, né? E aí eu brinco que eram extremamente competentes, né? A IBM ligava para a gente e falava, olha, eu preciso de um cara com 3 ou 4 anos de experiência, 2 ou 3 projetos. Não tenho, tá? Ok. Passava uma semana, a IBM ligava e falava assim, olha, eu preciso de um cara com, sei lá, 1 ano de experiência, pelo menos um projeto. Não tenho. Passava mais uma semana, o cara ligava e falava assim, eu preciso de um cara pelo menos com academia. Não tenho. Passava mais uma semana. Me dá um CPF. Então, assim, não tinha, gente. Era um mercado absolutamente, então, assim, demanda maluca e qualquer coisa que você tivesse era utilizado. Então, assim, nossa empresa cresceu muito rápido. E aí a Deloitte comprou. Comprou e eu virei sócio da Deloitte. Fiquei na Deloitte como sócio durante uns anos. De novo, ainda era muito jovem. Eu tinha, na época, 32 anos. Sim. E que eu falo que essa geração ainda não entende. Naquela época, isso era um incômodo. Sim. Tá? Os outros sócios se sentiam incomodados. Primeiro, porque você era muito jovem, de fato, né? Segundo, você tinha uma energia maluca que os sócios não tinham. Naturalmente, você era moleque, né? Então você tava que nem um idiota para lá, para cá, você não tinha nenhum problema. Então, assim, você enfrentava um pouco todo mundo. Peraí, sócio. De preconceito mesmo, né? Você fica mais, de idade, né? Fica mais tranquilo aí, né? Né? Acalma, né? Então, assim, também foi uma experiência muito interessante, muito divertida. Fiquei lá por alguns anos, aí saí, aí eu fui para a Unisys. Aí fui para uma empresa enorme de mainframe, né? Outro desafio, assim, do ponto de vista de aprendizado, bem interessante. Aprendi muito na Unisys, mas assim, aprendi também a vida corporativa no sentido grande, literal, né? Da palavra. Tá? Que legal. E como é difícil você... Porque, na verdade, o desafio da Unisys, um pouco a IBM comprou a Price na época, lembra? A Unisys tinha o mesmo desafio. Ela tinha um mainframe, que era um negócio do ponto de vista de dinheiro maluco, né? Porque vender mainframe é uma margem estúpida, que vai acabar. Sim.
né? E aí, o que você faz com a empresa? Então, era uma tentativa de transformar a empresa numa empresa de serviços. Então, eles foram para o mercado e começaram a trazer gente de consultoria, Deloitte, KPMG, Accenture, para montar uma área de serviços dentro da empresa. Impossível. Impossível, assim, porque... Você, né? Impossível. Impossível. Assim, as reuniões eram divertidas. Por exemplo, eu tinha a Sabesp como cliente. Era o cliente mais óbvio do mundo para implementar SAP. Sim. Né? Na época, a gente falava, porra, vamos implementar. Eu vindo do mercado, sabe? Falava, porra, puta, fácil. Cabe, vamos vender para esses caras e vamos fazer uma implementação. Quase apanhei na reunião. Os caras falaram assim, Pena, você faz o que você quiser, mas se você não mexer no mainframe, você apanha. Sabe? É verdade. Você tem um não computador enorme lá, grandão, o mainframe está lá. Não vai mudar. Não vai mudar, Pena. E eu querendo migrar para SAP, eu ia sair do mainframe. O cara falou assim, não. Isso você não faz. Você faz o que você quiser, mas tirar um mainframe, você vai fazer. Eu vou fazer o quê, então? Programar em COBOL no mainframe, é isso? É isso que o cara quer que você faça, de consultoria. Fala, pô, não bate, não fecha. Não. Mas era um pouco essa proposta. Agora, é legal, né? Porque todas essas suas vertentes de estar na PwC, de depois numa empresa de RP, meio conceito de startup... Aí vai para uma empresa que vai trabalhar com o governo, e depois vira sócio da Deloitte, depois na Unis. Isso dá uma bagagem, né? Porque você conhece tanto a empresa pequena, aquela que a enorme, e acho que eu te ajuda hoje, né? A trabalhar com startups, ajudando outras startups a crescer, a ser conselheiro de empresa, porque onde está ali dá para chutar com a direita e com a esquerda, né? Sim, é uma experiência muito rica, né? Você conhecer exatamente, assim, você tem um pouco hoje o processo de do jovem está muito em startup, tá? Muito legal, muito bom, mas ele falta um pouco da experiência do grande negócio. Tá? Da grande empresa estruturada, com processos mais organizados, com a coisa. O jovem, muitos, né? Não é todo, mas tem muita coisa não, eu quero fazer meio que do meu jeito, eu quero. Você entende? Ok, super interessante, startups são uma coisa bastante. Mas eles não têm esse aprendizado de. As empresas grandes têm um pouco. Tem uma razão. Elas não são assim porque elas são estúpidas. Elas são assim porque existe um motivo que você desconhece. Então, assim, falta um pouco essa... Acho que talvez um dos conselhos é esse, né? Legal trabalhar na startup, na empresa pequena, nova, mas trabalhar numa empresa estruturada, né? Numa dessas grandes, por um período que seja, né? Claro que tem gente que faz carreira do começo ao fim, mas você está um tempo numa empresa estruturada, é importante para você aprender, né? Exatamente. Os processos... a forma de lidar, você lidar com muita gente, com muitas cabeças pensantes, às vezes diferentes. Né? Isso te dá o jogo político dentro da empresa. Tem jogo político, tem uma série de coisas. Isso dá bagagem, né? Acho que esse talvez seja um bom caminho, né? Porque às vezes só daquele... Tem gente que não precisa, né? Que o cara já faz a startup, já explode daquele jeito. E ele fala assim, pronto, agora é do meu jeito. Mas são poucos. Mas depois a gente fala um pouco assim... Sim e não, tá, Celso? Quer dizer, o negócio da startup, a gente acaba falando muito dos casos de sucesso. Sim. Tá? Mas, no fundo, o mercado de startup é um mercado que, para cada caso de sucesso, você tem 10 que deram errados. Sim. Tá? Então, assim, cuidado, né? Não é... Você está falando da Waze, está falando, né, dos caras que deram certo. O Uber, tá todo lá, lindo, maravilhoso, sensacional. Sim, mas para cada um desses, tiveram outros 10 que não deram certo. Assim, cuidado, porque nem tudo vai dar certo. Né? Então, é uma experiência legal. Eu sou empreendedor, né? Já montei 3, 4, 5 empresas diferentes. Então, assim, ok, algumas deram certo, outras não deram. Uhum. Né? Você sabia, na época da Deloitte, eu montei com o pessoal que trabalhava comigo, com meu irmão, etc. A gente montou um site, isso era 99, chamado Copiloto, que era o Google Maps, que é o Waze, que fazia o caminho nas ruas de São Paulo. Fizemos. Não é o que eu uso hoje, hein? Não é o que você usa hoje. Não é o que eu uso hoje.
trabalho maluco, porque a gente teve que ir nas ruas ver a direção das ruas. Porque não tinha o Google. Não tinha o Google Maps. Era para ser o Google Maps isso aí, né? Fizemos, montamos, e aí a gente quase vendeu para a Globo. Na época, a Globo.com estava querendo, e aí teve se implodiu o mercado de internet no mundo, e acabou, e a gente não conseguiu vender. Assim, faltou pouco. Pouquinho. Essa é uma daquelas 10 que deu errado, né? Que você falou, e depois... Então, mas é interessante assim, você vê e fala assim, tudo certo, num certo sentido, faltou e não deu certo. É isso. Então, você tem um processo de aprendizado. Então, assim, é legal, você aprende, mas você tem que entender que, cuidado, que nem Sem tudo dúvida. vai dar tão certo assim. Você vai ter que procurar outras coisas para fazer da vida eventualmente, entendeu? Tá? Nessa história toda, Pedro, qual que é o momento mais desafiador da sua carreira, cara? Vamos lá, vamos para o próximo. A gente, quando eu saí da Unis, eu entrei na BBKO, era uma empresa, não era uma startup, mas era uma empresa de serviço pequena. Consultoria de SAP. E aí a gente entrou num processo de crescimento maluco. Então, assim, dobrou. Né? E aí, no momento que a gente bateu os 50 milhões de faturamento, que a sua empresa deixa de ser uma empresa pequena para virar uma empresa média, ali foi o meu maior desafio. Tá? Você conseguiu sair do outro lado? Sim e não. Tá? Eu não considero que eu tenha conseguido fazer o que eu bem feito o suficiente para ter. Não foi. Tá? A empresa não morreu. A empresa, a gente conseguiu até vender uma parte da empresa, fizemos algumas coisas, mas... Ali foi o desafio. Mas ali foi o desafio. Esse é o desafio, para mim, do ponto de vista de conselho, de recomendação, até para as startups, esse talvez seja o meu maior... coisa que eu posso melhor ajudar a empresa. Não é só nesse processo inicial, mas em que momento... Você tem que organizar a empresa. Sabe essa discussão que você falou da empresa grande, certo? Em que momento a startup tem que deixar de ser startup e virar empresa com processo, com organização? Esse é um desafio. Do tamanho, né? Esse é o desafio. É um desafio enorme. De novo, para mim foi o meu maior desafio de carreira. Não foi um fracasso, mas também não foi o sucesso... Sucesso ao brasileiro que você queria, que eu gostaria, tá? E você acha que ser brasileiro, Pedro, ajuda você nessa história? Você que está viajando e governo e América Latina, você acha que o lado do Brasil, um pouco do ponto de vista do trabalho que eu faço, do ponto de vista de tecnologia, sim. Celso, o tipo de desafio que a gente enfrentou na nossa vida profissional, sim, 99% dos países as pessoas não enfrentaram. Tá? Assim, é engraçado como a gente se acostuma com isso. Você fala, faz diferença? Faz. Porque você está acostumado com isso. Então, quando o desafio cai no teu colo, você não se assusta. Ok, é um desafio, não é fácil, não significa que está resolvido. Mas para você, isso é um dia a dia, num certo sentido, tranquilo. Você enfrenta isso com muito mais tranquilidade do que os estrangeiros. Metade das coisas que aconteceram com a gente, os caras pulavam fora no dia seguinte. O cara não tem... Não é nem criatividade. A gente enfrentou, a gente tem você pode chamar de resiliência. Assim, a gente já tem uma experiência de vida num espaço curto de tempo que quase ninguém lá fora tem. Tá? É bem diferente. Então, o fato de ser brasileiro nessa nossa área, pelo menos, ajuda muito. Então, trazendo isso para um lado positivo, né? A reforma tributária pode ser uma boa oportunidade para todos que estão trabalhando com sistemas, com produtos, de aprender, de tirar vantagem nisso. Assim, eu vivi a reforma tributária que vai acontecer no Brasil, que mudaram todas as leis, mudaram os impostos, tem que calcular, tem que ter produto. Imagina, vai ser uma loucura. O cara que vê isso realmente sai mais... Vai sair... O cara sai sênior. Sai diferenciado. Ele sai sênior. Né? Você não tem nenhum problema. Ele vai sair sênior, não tem erro nenhum. Tá?
E como é que você faz em vida pessoal? Como é que você equilibra a vida profissional e a vida pessoal hoje? Hoje é mais fácil. É. Tá? Hoje é mais fácil. Lá atrás era mais... Assim, sempre tem uma família 10, né? A minha esposa sempre acompanhou e sempre esteve lá junto. Nunca tive problema nesse sentido. Mas era assim, você tinha uma dedicação ao trabalho muito boa. Hoje eu consigo já harmonizar mais, evitar um pouco. Então, assim, viajo, estou com uma empresa, estou viajando pela América Latina, fui outro dia para o Sri Lanka. Então, assim, viajo, não tem problema. Mas já controlo um pouco esse processo para não ser um negócio toda semana, o tempo todo. Você consegue fazer. Meus filhos cresceram, ficaram todos formados hoje, então não tenho mais legal. Dever cumprido nesse sentido. Que bom. Tá? Ótimo. E aí, assim, minha preocupação hoje, do ponto de vista pessoal, não é nem nenhum momento hoje. Né? Eu falo que talvez seja um outro podcast, ou não é nem do sucesso brasileiro, você vai ter que criar outra, que é assim, é terceira idade, tá? Preparação para a terceira idade. Sim, eu vejo minha mãe, vejo o pai da Cláudia, minha esposa, que foram executivos durante muito tempo, trabalharam muito tempo, a dificuldade no processo de aposentadoria do que fazer. Né? E o que eu falo é que, no fundo, a gente se prepara mal para a aposentadoria. A gente não se educa para a aposentadoria. A gente trabalha e um belo dia para de trabalhar. E aí fala, bom, e agora? E aí não sabe o que fazer. Tá? Hoje eu procuro pensar no que eu posso fazer depois. Como você vai estar fazendo. Por exemplo, eu faço pintura hoje. Isso eu ia falar isso. Um passarinho me contou que agora você tá virando um pintor, na verdade. Você Faço pintura. Mesmo? Pinto. Fiz. O que aconteceu? Eu sempre gostei de brincar, sempre pintei, assim, de brincadeira, né? Mas nunca assim... Aí, foi antes da pandemia. Meus filhos me deram um curso de pintura de presente de Natal, aniversário, eu não me lembro. E aí eu fiz o curso, né? Entendi. Pô, curti, Celso. É mesmo? Mas assim, curti muito, né? Porque é engraçado, você falar, você sabe pintar? Eu achava que sabia, tá? Mas o curso te dá a base para você fazer um quadro. Né? Não é assim que você vai ser um Van Gogh. Você não é, mas ele te dá a condição de você fazer uma pintura bem feita, legal, não é? Pô, então assim... Então, putz, você começa a olhar e fala, pô, dá. Eu não preciso ser o Van Gogh para ser, né? Não, dá para você, como pessoa normal, aprender a pintar e começar a fazer quadros legais. E você pinta mesmo, vai lá, faz quadros? Faço quadro, emolduro, tem na minha casa, tem na casa da minha filha, agora no meu apartamento da minha filha tem lá meus quadros, na casa da minha sogra, na casa da praia. Então tem quadros. Sensacional. E o meu sonho, na verdade, era realmente fazer colocar numa galeria e vender quadro. Entendi. E conseguir viver do dinheiro da venda dos quadros sem precisar... Sem precisar ter que vender o software para o governo e toda essa... Entendi. Pô, mas vai chegar lá. Não sei se vai chegar lá, mas assim, do ponto de vista de atividade extra e assim, do tipo, você consegue fazer isso até quando? Para sempre. Sim, então, assim, depois que eu aposentar, sim, posso sentar, pintar, fazer... Gosto de ler, gosto de... Assim, mas são atividades... Mas a pintura a atividade... salta aos olhos. Que realmente legal. Eu tenho me dedicado. Você toma cerveja, Pena? Eu? Certamente. Né? Certamente. Então, eu vou aproveitar. Então, eu vou te dar uma cervejinha aqui, ó. Essa aqui é a Hiller, ó. Hiller, essa aqui, ó. Hiller, essa história aqui. Hiller é esse cachorrinho aqui, na verdade. Tem um sócio nosso na Multi que ele não trabalha mais consultoria. E ele falou assim, não quero consultoria, tecnologia, muito complicado. Então ele foi plantar lúpulo. E hoje ele está começando a fazer a cerveja artesanal, que é essa aqui. Ele fez uma edição especial para o Sucesso à Brasileira. Ele falou assim, não me contem sobre os projetos complexos. A cerveja é por minha conta. Então a Hiller, ele ajuda a gente aqui a fazer, né? Ele não está mais lá
atuando na Multi. A Multi é a empresa que eu trabalho. A Multi também Tá. é um dos patrocinadores aqui, a Multi Consult. A gente faz um pouco disso tudo que a gente aprendeu nesses últimos anos lá, né? Que a gente conversa de vez em quando. Consultoria, faz implementação. Tem um negócio legal na Multi que é o que eu estou aprendendo agora, que é a parte de recursos humanos mesmo. Tá. A gente faz hunting, recrutamento e seleção de executivos. A gente começou a fazer isso. Que é um outro mundo, né? Que é muito mais pessoas do que tecnologia que a gente está fazendo. Mas aí a cerveja você depois Pode deixar. experimenta, enquanto estiver lá pintando o seu quadro. Eu você... faço licor. Ah, você faz licor? Eu faço licor. Outra atividade minha é fazer licores. Caramba! Faço limoncello. É mesmo? Agora, por acaso, estou fazendo de amora lá em casa. Você faz agora. licores, mas ainda não é comercializável. Não vamos desenvolver. Por enquanto, ainda é para uso enquanto é próprio. pra Os uso quadros próprio. daqui a pouco são. Os quadros, vamos lá. Os quadros quem daqui sabe, a pouco a gente já vai ter lá. Oh. Procure Marcos Piano no Instagram. Ainda não está lá no Instagram os seus quadros. Não, mas ainda em breve estaremos... Não, tá no Instagram, não. Tá no Pinterest. Tá no Pinterest? Então vamos procurar os quadros de piano, que isso vire um bom negócio, cara. Acho que Desculpa. Fala. O sucesso é um equilíbrio disso tudo, né? E porque aí eu já ia te perguntar o que você entende por sucesso, cara. Para mim é assim, Celso, o sucesso para mim vamos lá, é a jornada. Mas a jornada não é só... É o que a sua jornada deixa. Uhum. Tá? Não é a jornada. É o que ficou dessa sua jornada, tá? Então são seus amigos, as pessoas que ficaram, se as pessoas que trabalharam com você cresceram e deram certo, você entende? Isso para mim é sucesso. É você olhar, né? Como você falou, nesse sentido a BAM foi um sucesso, né? Porque você olha os profissionais que trabalharam com a gente, primeiro que a relação deles com a gente ainda é muito boa. Sensacional. É sensacional. Todo mundo guarda boas lembranças, é muito legal isso. Eu falo, então assim, é isso. É você olhar e falar, putz, eu fiz um negócio que todo mundo ficou bem, todo mundo guarda boas lembranças, todo mundo cresceu, todo mundo... Sabe? Isso para mim é sucesso. É essa história e você olhar para as pessoas e falar, putz, todo mundo... Né? Senão todo mundo veio junto, todo mundo deu certo. Puta, que legal. Isso para mim é o sucesso. É assim que eu avalio. E que dica você pode dar para quem quer chegar lá e ter uma carreira brilhante como a sua e de negócios e são duas distintas. Uma é de pessoa, né? Uhum. E aí eu falo assim, para mim, com base nisso, assim, para ter sucesso, se junte com pessoas legais. Uhum. Entendeu? Pessoas do bem, pessoas... Assim, que seu ambiente de trabalho seja... se vai dar certo ou não o negócio, o financeiro, etc. Claro que é importante, mas no fundo, assim, se você está com pessoas legais do bem, qualquer que seja o resultado final do ponto de vista do negócio, como vida vai ser um sucesso. Entendeu? Assim, então, assim, para mim, isso, num certo sentido, é o que importa mais. Entendeu? Claro, de novo, você tem que sobreviver, tem que ganhar. Ok, né? Mas isso é o que, para mim, é a minha maior recomendação. Pense nisso mais do que no puta, arranjar um sócio que vai... Mas o cara é chato, o cara é do mal, o cara não arranja. Fica com os caras do bem. Seja menor, cresça menos, mas... Seja feliz, entendeu? Seja um cara, uma pessoa de sucesso. Você tem orgulho do que você está falando. Assim, para mim é um pouco por aí. Tá? Pô, que legal, cara. Não, mas peraí, tem uma outra, né? Mas tem outro lado. Aí é a dica de empresário, né? Assim, cash. Uhum. Tá? Se você quer ter sucesso do ponto de vista de negócios, tem uma preocupação, que é o cash. Caixa. Tá? Caixa. É caixa, tá? Eu falo, aí eu faço uma crítica a todos nós, né? A Endeavor, falo assim, a gente só fala dos casos de sucesso. Uhum. A gente fala muito pouco dos casos de fracasso. Sim. Tá? 90% dos casos de fracasso estão ligados à caixa, porque isso no Brasil é um desafio. Sim. Tá? O mercado de startups no Brasil viveu os últimos anos um boom. Dinheiro fácil, não foi só no Brasil, tá? No mundo inteiro o dinheiro fácil entrou. Então, mas você precisar de caixa no Brasil é sempre um problema muito sério. Tá? Tem uma empresa minha que está passando por mais momentos,
fez um empréstimo com taxa de juros a 7%, 2 anos depois era 15%. Não tem margem que pague, né? Que paga. Então, assim, o processo financeiro do Brasil é definitivo demais, entendeu, Celso? Não é assim, é uma variável. Né? O que eu falo assim, não é uma variável, é a variável. Tá? Os outros são mas esse é muito definitivo. Então, assim, se você tem alguma coisa que você tem que tomar cuidado para ter sucesso, é o caixa. O resto, acontece. Mas isso você tem que tomar cuidado. Ótima dica, porque para quem é empresário e quem teve empresa, sabe que sua preocupação onde você vai ganhar os cabelos brancos assim, é com o caixa. Né? E de outra coisa que você falou, eu acho que é ótimo também essa história. Junte-se as pessoas legais, né? Faça um clima legal. Né? Aí eu acho que essa história da Band, de novo, né, Piana? E você tem um papel fundamental nessa história de ter sido o cara que ajudou muito a que o clima ficasse sempre bom e divertido para que todos... 500 pessoas que trabalharam e passaram por lá tem uma impressão muito boa. Isso é bem legal. É engraçado, né? Assim, eu não sei... deve ter um fator sorte, Celso, porque assim, o grupo que se uniu lá, né? E aí você fala, você, Paulinho... Cláudio, Mário... Lizardo, Valéria. É engraçado como você fala, putz, no certo sentido, não é um pouco o acaso, né? Mas acho que é um pouco todos pensarem nisso, que o clima tinha que ser bom, né? Então, acho que essa dica de, para ter sucesso, se juntar as boas pessoas, o clima bom, eu concordo, é uma ótima. Grande Peano, parece que falamos 15 minutos, estamos aqui há 1 hora e pouco falando já. E dá para a gente fazer um outro episódio, né? A gente teve inúmeras viagens divertidíssimas a trabalho com você. Então, tem várias histórias para contar. Precisamos fazer um outro... Muitas histórias para contar. Vou bolar um outro podcast para você estar aqui agora. Vai ser sucesso ao brasileiro, vai ser mais outro tema, mas vai ser divertido vai também. Vai ser divertido com certeza, cara. Mas eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Cara, você é um cara de referência, sim, de muito sucesso. Então, obrigado por você estar aqui. Obrigado a você, Celso. Alguma consideração final? Por favor. Acho muito legal estar aqui, primeiro. Curti, achei um papo bem legal. Espero que você, como você falou, que se repita, mas o pessoal realmente assine aí. Isso, Porque, vale a pena. Quem ouvir, vai ouvir histórias muito divertidas, muito legais, que valem a pena vocês conhecerem. Acho que vale a pena. Você é um super sucesso à brasileira, cara. Obrigado pela presença aí. Valeu. Galera, é isso. Espero que tenha gostado. Por favor, curta, compartilhe, comente, mande mensagens e nos vemos no próximo episódio. Valeu, galera. Obrigado.